Dando continuação, então, à nossa aula 4, vamos estudar um pouquinho sobre os níveis de estoque. Aqui a gente tem a curva conhecida como dente de serra, que é uma curva que nos mostra a variação gráfica do nosso estoque. Então, suponhamos que a gente tem aqui uma linha onde a gente tem representado os meses do ano, né, o tempo. Aqui a gente tem a quantidade de produtos dentro do meu estoque. À medida que o tempo vai passando, o que vai acontecendo com a quantidade dos meus produtos? Ela vai caindo, porque eu estou utilizando aqueles produtos, eu estou consumindo. Se eu sou uma empresa de produção, eu estou consumindo o meu estoque na minha área produtiva. Se eu sou uma empresa de venda, eu estou consumindo os meus produtos vendendo para os meus clientes. Vai chegar em determinado momento que o meu produto chega, a quantidade do meu produto chega a zero. Então, o que acontece? Eu reponho o meu estoque, continuo consumindo, minha quantidade de produtos chegou a zero, repus o estoque e por aí vai. Essa curva chama dente de serra justamente por causa desses dentes formados aqui pela quantidade de estoque e o consumo do estoque, certo? Essa curva dente de serra, para a gente utilizar os conceitos que a gente vai ver aqui nessa aula, a gente tem que obedecer alguns pressupostos. Primeiro, não pode existir alteração no consumo durante um determinado tempo, porque senão essa curva ela já não vai valer nem os conceitos aqui aplicados. Não pode existir falha administrativa, ou seja, alguém esquecer de ir lá e fazer a compra do pedido, do estoque. Não pode ter atraso na entrega e também não existir devolução de nenhum lote de compra de estoque, porque isso pode colocar por terra aí os nossos cálculos e a nossa previsibilidade dessa curva dente de serra. Aqui a gente tem mais uma exemplificação da nossa curva dente de serra, porém, quando a gente tem algum tipo de problema, algum tipo de imprevisto. Então, eu tenho aqui a minha quantidade e o meu tempo. À medida que eu vou consumindo meu estoque, ele chegou a zero. Suponhamos que eu tive algum atraso na entrega, que eu tive alguma falha administrativa e o meu produto não chegou no meu estoque. A minha produção continuou requisitando o produto do estoque, só que o estoque está zerado. Então, é como se eu estivesse consumindo uma coisa que eu não tenho. Isso daqui a gente chama ruptura, quando o meu estoque chega a zero e eu continuo tendo necessidade do meu produto. Para evitar esse tipo de problema, o que a gente precisa utilizar? O chamado estoque mínimo. Se eu tiver um estoque mínimo, e esse estoque mínimo ele tem que ser maior do que zero, eu posso ter uma segurança para lidar com casos de imprevisto, porque a gente sabe que, embora o método ele tem que funcionar numa situação onde eu não tenha nenhum tipo de imprevisto, nenhum tipo de falha na entrega, mas a gente sabe que o mundo hoje em dia é muito difícil. Qualquer tipo de entrega que você vai fazer, você tem que pegar trânsito. O trânsito, ele tem atraso, a gente tem condições climáticas, a gente tem greves, a gente tem vários problemas que podem fazer com que uma mercadoria chegue atrasada no seu destino. Então, é muito importante a gente trabalhar com estoque mínimo. Aqui a gente tem a representação gráfica desse estoque mínimo. Então, voltando aqui para o nosso gráfico, onde eu tenho consumo durante o tempo, vai chegar aqui em algum momento, antes de chegar a zero, olha só, eu tenho uma linha aqui que está onde? No 20. Então, isso significa que 20 aqui é o meu estoque mínimo. Então, eu não vou deixar o meu produto chegar a zero aqui para eu repor meu estoque. Quando ele chegar no meu estoque mínimo, que é 20, eu já vou fazer a reposição do meu estoque, para justamente evitar do meu estoque chegar a zero. Aí eu sempre vou ter essa margem de segurança aqui de 20 produtos para trabalhar no caso de algum imprevisto, certo? Outra coisa que a gente tem que entender, que eu acabei já até falando aqui, é o tempo de reposição. O tempo de reposição é o tempo que eu gasto para fazer o pedido. Por quê? Eu posso fazer o pedido hoje, mas será que esse produto vai chegar no meu estoque hoje, no mesmo momento que eu pedi? Não, por quê? Eu tenho o tempo de emissão do pedido, que é o tempo que esse pedido demora para sair aqui do meu departamento de compras e chegar até no fornecedor. Eu tenho o tempo que o fornecedor vai precisar para preparar os meus produtos, ele vai precisar às vezes fabricar, ele vai precisar separar, emitir nota, colocar o produto pronto para ser transportado e aí eu ainda vou ter o tempo de transporte.
Eu vou precisar que esse produto saia lá do meu fornecedor até ele chegar aqui na minha empresa. Então, a gente pode ter tempo de reposição pequeno de horas, eu posso ter tempo de reposição de dias, eu posso ter tempo de reposição até de meses. Quando eu estou falando de mercadoria importada às vezes pode demorar 2, 3 meses para chegar na minha empresa, certo? Então, eu tenho que trabalhar com esse tempo de reposição. Ele tem que ser considerado nos meus cálculos. Para tanto, o que existe? A gente tem um item que a gente chama de ponto de pedido. O que seria esse ponto de pedido? Esse ponto de pedido, ele leva em consideração o tempo de reposição. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tenho o consumo do meu produto, eu não posso esperar ele chegar aqui nem a zero ou aqui no meu estoque mínimo para eu fazer o pedido. Por quê? Se eu estou consumindo o produto, aí eu cheguei no nível do meu estoque que meu estoque está a 20. Já é o meu estoque mínimo. Aqui eu já deveria estar recebendo o produto. Então, para que esse produto chegue em tempo hábil, de eu não ter falha aqui do meu estoque, e não ter falta de estoque, eu tenho que já ter feito o pedido um tempo antes para dar tempo de emitir o pedido, de preparar o pedido, do pedido ser transportado até chegar na minha empresa. Com isso, a gente tem um ponto anterior aqui ao estoque mínimo, em algum momento do meu consumo, que eu sei que a partir daqui eu vou gastar um dia, 2 dias, o tempo que for necessário, até esse produto chegar na minha empresa e repor meu estoque. Isso a gente se dá o nome de ponto de pedido, ou seja, é o momento do meu estoque onde eu preciso fazer o pedido para que ele chegue em tempo hábil de não zerar o meu estoque ou de não deixar o meu estoque ultrapassar aqui do tempo mínimo. Esse tempo entre o ponto de pedido e o momento que ele chega na minha empresa, a gente chama de tempo de reposição. E o momento em que eu faço o pedido, a gente chama de ponto de pedido. Além do mais, a gente tem um outro conceito, aqui também representado no nosso gráfico, que é o intervalo de ressuprimento. O intervalo de ressuprimento é o tempo que a gente tem entre dois pontos de pedido, que está representado aqui no gráfico. Outro conceito importante, ponto de ruptura. É o ponto em que o estoque torna-se nulo, ou seja, é aquele ponto onde o estoque chega a zero. Isso todas as empresas têm que lutar para isso nunca acontecer. Estoque real é a quantidade de material existente no estoque do almoxarifado da empresa. É interessante esse conceito porque as empresas hoje em dia elas trabalham muito com sistema e muitas vezes a quantidade de produtos que consta no sistema não é a quantidade de produtos que está realmente lá no meu estoque, por falhas administrativas, por falhas de próprio sistema. Para finalizar aqui os nossos conceitos com relação ao gráfico, é importante a gente entender a dinâmica de efetuar o pedido. Olha só, quando a gente tem uma quantidade pequena de pedidos durante o ano, então suponhamos que aqui eu tenho um ano, certo? Um horizonte de um ano. Nessa situação, eu estou fazendo 2 pedidos por ano só. Eu tenho aqui no início do ano, meu estoque está cheio, eu vou consumindo, até o meu estoque chegar aqui a zero. Faço a minha reposição, né, por meio do lote de compra, faço uma nova compra, vou consumindo até meu produto, até meu estoque chegar a zero novamente. São poucos pedidos. O que acontece? Eu tenho que ter uma capacidade muito grande de armazenagem, então eu vou ter um alto custo de armazenagem para manter esse estoque o tempo inteiro parado ali dentro do meu armazém. Já nessa outra situação, eu tenho muitos pedidos, então suponhamos que eu tenho aqui um horizonte de um ano. Olha só, eu tenho pedidos curtinhos. O lote de compra, ou seja, a quantidade que eu compro em cada pedido, por cada pedido, é muito pequenininha. Então, eu vou ter vários pedidos durante o ano. E isso vai diminuir o custo do meu estoque. Eu posso ter um armazém pequenininho para armazenar esses produtos, porém, eu vou ter custos relativos ao pedido. Eu vou ter que pagar mais frete, eu vou ter que ter mais custo operacional para fazer essa emissão do pedido. Então, essas figuras aqui representam qual tipo de estratégia a empresa vai adotar. Ela vai ter um armazém grande, fazer poucos pedidos,
vai ter alto custo de armazenagem, ou ela vai ter um armazém pequeno, fazer vários pedidos no ano, mas também ter um custo operacional mais alto para fazer esses pedidos. Continuando aqui com relação aos conceitos de níveis de estoque, para a gente ver algumas fórmulas de como que a gente vai chegar nos valores. Como eu disse, o estoque mínimo é um estoque de segurança, que é aquela quantidade mínima possível capaz de suportar algum tipo de imprevisto, um tempo de ressuprimento maior, né, do que o programado. A fórmula para a gente calcular o estoque mínimo são duas fórmulas mais básicas. O estoque mínimo, que vai ser igual ao consumo vezes K. Esse K é um fator de segurança, é uma constante. Geralmente isso é arbitrado pela empresa. Ele é uma porcentagem do grau de consumo que a gente vai ter. Então, por exemplo, eu posso estipular que o fator de segurança da minha empresa é 10%, então o K vai ser 10%. O C é o consumo médio, ou seja, a quantidade que eu consumo daquele determinado item durante um determinado tempo. Aqui a gente tem um exemplo de cálculo. Se quisermos que determinada peça tenha um grau de atendimento de 90%, isso significa que queremos uma garantia de que somente em 10% das vezes o estoque dessa peça seja zero, sabendo que o consumo mensal é de 60 unidades. O estoque mínimo será de... Então, como que a gente vai fazer esse cálculo? Vamos levantar as informações. A gente tem a constante K, que é 90%, que é o percentual de atendimento que eu quero na minha empresa. E a gente tem um consumo que é de 60 unidades. A fórmula do estoque mínimo é estoque mínimo, que é igual ao C, que multiplica o K. Para eu colocar o K aqui na fórmula, qualquer número que é percentual, eu nunca posso substituir ele em forma de percentual numa fórmula. Eu tenho que transformar ele em decimal. Como que eu transformo ele em decimal? 90% não é 90 por 100? Então, 90 dividido por 100 vai ser igual a 0,9. Sempre que eu for fazer cálculo percentual, eu preciso transformar, então, ele em decimal antes disso. Aí, agora, eu vou substituir aqui na fórmula. 60, que é o meu consumo, vezes 0,9, que é o meu K. Então, meu estoque mínimo vai ser de 54 unidades. Eu tenho uma outra fórmula do estoque mínimo quando a empresa não quer estipular esse fator de segurança, ou ela não tem esse fator de segurança. Aí a gente vai utilizar a fórmula que vai ser igual ao estoque mínimo, que é igual ao consumo vezes tempo de reposição. Eu tenho também o estoque máximo. O estoque máximo é a quantidade máxima que eu posso ter no meu estoque. Isso leva em consideração principalmente a quantidade física do meu estoque, o espaço físico, porque eu não posso colocar mais estoque dentro do meu armazém do que a capacidade dele. Para isso, para a gente calcular qual que é o valor do estoque máximo, a gente tem essa fórmula, que vai ser o valor do estoque mínimo mais o lote de compra. O lote de compra é a quantidade que eu compro cada vez que eu faço um novo pedido de estoque. A gente tem também uma fórmula para encontrar o estoque médio, que é o nível médio do estoque, que vai ser igual ao estoque máximo, menos o estoque mínimo dividido por 2, mais o estoque mínimo. E a gente tem também a determinação do ponto de pedido, que eu já falei para vocês o que é ponto de pedido. O ponto de pedido, ele vai ser igual ao consumo, lembrando o C, sempre vai ser o consumo médio. O consumo médio, ele pode ser por mês, ele pode ser por dia, por ano, tá? Vai depender da empresa, vai depender do cálculo que a gente está fazendo. Vezes o tempo de reposição. A única ressalva que a gente tem é que a gente tem que observar que o consumo ele tem que ser no mesmo padrão de unidade do tempo de reposição. Então, se eu tenho um consumo mensal, o meu tempo de reposição ele tem que ser expresso em meses. Então, se eu tenho um consumo de 200 peças por mês, o meu tempo de reposição tem que ser de 2 meses, não pode ser, por exemplo, de 60 dias. Eu tenho que sempre utilizar a mesma unidade de tempo. Se eu estou falando em consumo em dia, o tempo tem que ser em dias. Se eu estou falando em consumo em mês, o tempo tem que ser em mês. Se eu estou falando do consumo em ano, o tempo tem que ser em ano, tá bom? Aqui eu vou somar com o estoque mínimo. No material tem alguns exercícios para vocês treinarem os cálculos desses itens, tá bom? Vamos fazer um exercício aqui também para a gente ver como que eu coloco isso no papel. Uma peça é consumida a uma razão de 30 peças por mês e seu tempo de reposição é de 2 meses. Qual será o ponto de pedido, uma vez que o estoque mínimo deve ser de 1 mês de consumo? Então, vamos pegar as informações que a gente tem aqui. Ó. Uma peça é consumida a uma razão de 30 peças por mês. Isso é o nosso consumo mensal.
O tempo de reposição é de 2 meses. Então, TR, tempo de reposição, 2 meses. Se aqui, gente, estivesse falando assim, tempo de reposição é de 60 dias, eu teria que transformar 60 dias em 2 meses para ficar no mesmo padrão aqui, ó, mês, tá bom? Qual será o ponto de pedido? Então, eu não tenho ponto de pedido, quero encontrar. Uma vez que o estoque mínimo deve ser de 1 mês de consumo. Então, o meu estoque mínimo, ele é igual a 1 mês de consumo. Quanto que eu consumo no mês? Eu não consumo 30 peças, então meu estoque mínimo também vai ser de 30. Com essas informações, eu vou colocar os dados na fórmula. Então, o ponto de pedido vai ser igual a consumo vezes tempo de reposição mais estoque mínimo. 30 vezes 2 mais 30. O nosso ponto de pedido é de 90 unidades. O que que isso significa? Gente, mais importante que fazer o cálculo é saber o significado. O ponto de pedido 90 unidades quer dizer que quando o meu estoque atinge 90 unidades, o que que eu preciso fazer? Eu preciso disparar um pedido de compra para dar tempo desse produto chegar no meu estoque e não haver falha na produção. Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos aos exercícios.